pessoal, bem-vindos ao canal Tem Mídia. Eu sou o Eduardo Honorato e se você aí é técnico de informática, se você é consultor de TI, se você quer tornar um consultor de TI, se você tem essa ideia de empreender na área de TI, estou aqui para te ajudar a dobrar o seu faturamento com administração de redes. Então já segue o canal aí, clica no sininho para sempre você ter uma notificação quando tiver um vídeo novo. Para ajudar o canal também, dá um like aí, porque isso ajuda bastante no algoritmo. Bom, tem sido um tema recorrente e vai ser para sempre isso, até por conta de atualização do que existe por aí, né? Mas um tema que vai ser sempre recorrente por aqui, que vocês vão sempre ver, é a questão de segurança da informação. Eu achei um site interessante, eu queria explorar com vocês isso, porque faz parte da questão que eu gosto de falar por aqui, que é a questão dos princípios, né? Quando a gente começa a entender os princípios das coisas, a gente começa a ter uma percepção diferente e a gente começa a ter segurança na hora que a gente vai passar para o nosso cliente, quando a gente vai falar sobre determinado assunto. A segurança ela é importante e essa segurança ela vem a partir do momento que você entende o princípio daquilo que você está falando, daquilo que você está ensinando. Então, esse site, né, e o tema de hoje, que você deve ter visto aí pelo título, está relacionado a ransomware, que é um tipo de vírus, um tipo de malware, né, que infecta e normalmente sequestra os dados, né? Na realidade, é literalmente isso que ele faz, ele sequestra os dados. Ele encripta os seus dados de maneira que eles ficam inacessíveis, até que você pague um resgate para ele por um hacker, ou às vezes não é nem um hacker, às vezes é um cara que mal intencionado, um bandido que pegou um código-fonte pronto, porque hoje na Deep Web tem isso, né? Tem serviços onde você contrata para você criar o seu próprio ransomware, acredite que se quiser, e às vezes você ali com conhecimentos mínimos, só seguindo alguns passos, você consegue simplesmente criar um mecanismo que se auto-espalha através de um robô. Nós vamos ver sobre isso, né? Sobre as formas de infecção, né? E isso é muito importante para você levar para o seu dia a dia. Você vai enfrentar isso no seu dia a dia. Eu não sei se você caiu nesse vídeo porque você procurou como eliminar ransomware. Bom, existem algumas ferramentas e alguns sites que ensinam, eles mostram ali, eles identificam qual é o ransomware que você tem, né, qual que é a ferramenta que foi usada para te infectar. E alguns desses sites possuem ferramentas para descriptografar, quando eles conseguiram já a chave, né, de criptografia desse ransomware e foi disponibilizado através dos white hats, né, dos hackers do bem, que são os caras que vão lá e exploram isso. Por exemplo, a gente tem o ransomware que foi muito famoso, que foi o WannaCry, que infectou em 2017 todo o sistema da Inglaterra, o sistema de saúde, teve um colapso lá por conta de vários dias, né? Porque muitas máquinas foram infectadas, foi uma praga que explorou uma vulnerabilidade do Windows e essa praga infestou todas as máquinas. E aí o que acontece é que se hoje você pegar esse ransomware, você tem como descriptografar os seus dados sem precisar pagar o atacante. Tá? Só que qual que é o ponto? Como o cara que está atacando, ele quer o seu dinheiro, ele quer te extorquir, normalmente ele vai usar uma ferramenta que não tem solução. Então é assim, é muito difícil hoje em dia, se você foi infectado agora, é difícil que exista uma ferramenta para desencriptar. O fato é, não gaste o seu dinheiro. Existem empresas que fazem promessas dizendo, e a gente vai ver isso aqui na conversa com o hacker dentro daquele site que eu vou mostrar para vocês. Existem empresas que cobram muito caro a hora para dizer para você que vai entregar uma solução, mas o fato é, se o dado foi encriptado com uma tecnologia que ainda não tem uma reversão dela, que ainda não tem uma vacina para ela, não vai adiantar. Então, você vai encontrar, de repente, as empresas elas vão prestar um serviço ali de eu vou dizer para você qual foi o seu ponto fraco, qual foi a sua infecção, mas a recuperação dos dados muitas vezes depende de uma negociação com um bandido, com um cara que está te extorquindo. Isso é muito ruim. Por isso é muito importante que você não se coloque nessa situação. É muito importante que você se proteja dessa situação, para que você não tenha que negociar com o bandido, para que você não dependa disso. E a gente está falando aqui de situações onde a empresa foi infectada, os arquivos foram infectados, o banco de dados, às vezes de um ERP, do software que a empresa utiliza, os arquivos do dia a dia, onde está o controle de tudo, às vezes todas as informações da empresa foram ali encriptadas. E aí, às vezes, até quando a pessoa faz só uma versão local do backup, o próprio backup foi infectado. E se essa é a sua situação,
eu tenho que te dizer que, infelizmente, né, se a sua única saída é recuperar esses dados, infelizmente você vai acabar dependendo de uma negociação com alguém que não é de confiança, com alguém que pode ou não, ao receber, ao você pagar esse resgate, pode ou não te devolver os seus dados. Pode ser que ele nem tenha. Então, é muito importante que você não precise, proteja de maneira a não precisar desse tipo de coisa, a cair nesse tipo de situação. Existem alguns sites que eu vou colocar na descrição, onde você pode ir lá, fazer a identificação do ransomware que você tem e verificar se tem já uma vacina, alguma coisa. Mas eu digo para vocês, eu tenho clientes que foram infectados há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e o ransomware que os infectou, eu ainda hoje, de vez em quando, vou lá, dou uma olhada, e não existe reversão, não existe como, ele ainda não foi, os dados estão lá encriptados, ele não pagou o resgate, a gente conseguiu fazer a recuperação dos dados, ele não era um cliente recorrente, ele era um cliente que me chamava só quando tinha problema, e aí ele foi infectado, e aí a gente tinha um backup de alguns meses atrás, ele acabou lidando com aquela situação, não pagou o resgate, mas até hoje os dados que foram encriptados na ocasião não são possíveis de ser resgatados. Então, dito isso, daí então a necessidade de você se manter protegido, e uma das formas que a gente tem de se proteger é entender qual que está por trás dessas infecções, né? Quais são os mecanismos que são utilizados para a infecção. Eu já falei deles aqui em alguns momentos. Na realidade, eu já expus um servidor. Eu até tentei ser infectado por um ransomware. Eu fui infectado por vários malwares, né? Mas o ransomware propriamente, eu não consegui pegar uma infecção de ransomware. Eu não sei se isso é uma análise que o malware faz, de ver que é um servidor de testes ou uma máquina virtual, alguma coisa assim, e aí por conta disso ele não infecta, ou ele vê que os dados que estão lá não são relevantes, e aí ele acaba usando o servidor para outras coisas. Eu cheguei a verificar que tinha um servidor de e-mail rodando dentro do meu servidor. Cara, o malware instalou um servidor de e-mail para enviar spam, então eu provavelmente estava fazendo parte de uma botnet. Meu IP estava ali dentro de uma botnet. Enfim, vou repetir esse experimento aqui, mas preciso tomar alguns cuidados para não ter problema com relação à operadora, né? Porque afinal de contas, se eu coloco uma botnet, uma máquina infectada na minha rede, eu estou fazendo com que aquele IP seja um causador de problemas na internet. E isso pode me gerar problemas através da operadora. Bom, o site que eu mencionei é esse site aqui. Tá? Então, é o ransomware.live. Então, ele dá alguns dados interessantes, né? E é óbvio que aqui é dentro daquilo que ele monitora e daquilo que ele consegue captar. Provavelmente, esses números são muito mais altos, né? Mas ele tem algumas coisas muito interessantes aqui. Né? Ele traz para a gente, por exemplo, né, quem são as vítimas recentes aqui, né, que são reportados. Ele mostra aqui qual foi a data da infecção. Então, existe aqui alguns sites que a gente consegue ver Estados Unidos, a gente teve, a gente vê que no mundo todo, né? Holanda, Brasil, né, China, enfim, todo mundo aqui, ó, Canadá, Alemanha. A gente vê as vítimas, né, de ransomware, elas espalhadas aí no mundo. Então, isso aqui, ele fala de alguns cyberataques que estão na imprensa, e aqui entra uma coisa que eu sempre falo por aqui, tá? O site, ele é em inglês, então aqui é a importância de, caso você não saiba inglês, você pode usar uma ferramenta de tradução, e aí você pode olhar para isso daí, mas o inglês ele é muito importante, ele vai aumentar muito a sua capacidade de se diferenciar e se destacar no mercado. Essencial aí para você que é da área de TI tentar o melhor possível, né? Tentar se familiarizar com o inglês. E aí, primeiro não tenha medo, né? Se o site está em inglês, utilize o que você tem de ferramenta hoje. Aqui a gente tem, né, usando o Edge, então a gente tem aqui o Copilot integrado que pode trazer um resumo do site para você. Enfim, ele pode traduzir para você. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse site, primeiro foram algumas coisas. Esses são os grupos de ransomware que eles identificam aqui, né? Esse ransomware aqui, Akira, AlphaV, tá vendo? 749 vídeos que eles indexam aqui, ó, 8base. Então, aqui você vai ter informações
do grupo, qual foi a primeira aparição, né? E quais são os sites sites da .onion aqui, né, através do navegador Tor, estão lá na Dark Web. Essa parte aqui, ela é muito interessante, tá? São os chats de negociação. Normalmente, né, os ransomwares, por isso que você vai ver muito aqui negociação desse Akira, né, e alguns, ó, Blackbuster. Então, são negociações que iniciaram, tem um chat lá, né, que a ferramenta, né, o atacante disponibiliza, onde você entra e diz, olha, fui infectado, e aqui tem algumas coisas interessantes, né, em relação a valores. E aí é assim, se você está nessa situação, né, de onde você vai precisar negociar com quem te atacou, talvez fosse interessante você dar uma olhada nisso aqui. Em como foram essas negociações, de repente até algum desses atacantes aqui que infectou o seu ambiente. Então isso daqui é interessante dar uma olhada, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou falar de algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ele teve lá, foi atacado pelo ransom, ele pediu inicialmente $250 mil, R$ 1.200.000, e ele foi pago, então ele pagou o valor e ele conseguiu negociar e chegar em $100 mil. Então vamos dar uma olhada aqui no bate-papo, né, do atacante com uma pessoa que foi infectada. Bom, aqui é o atacante, né? Olá, você chegou no suporte chat, nós estamos preparando a lista de dados que nós pegamos da sua rede, e agora nós vamos ter que lidar com isso da melhor forma possível. Então nós queremos fazer isso rápido e o mais barato possível, né? Então, fica comigo aqui e seja paciente com a gente. Nós vamos chegar em você rapidinho. Você tem permissão de conduzir uma negociação em nome da sua organização? Uma vez que a gente tem essa resposta, você será dado todos os detalhes para você. Aí ele fala, né? Ele responde que ele está autorizado. Aí ele faz o seguinte: o atacante, ele disponibiliza uma lista, né, com todos os arquivos da empresa. E aí ele fala o seguinte: esses arquivos eles foram tomados da sua rede, além da encriptação. Então você pode escolher 2 a 3 arquivos, nós vamos fazer o upload deles nesse chat como prova da nossa possessão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós não apenas encriptamos os seus dados, nós pegamos eles, nós baixamos esses dados, eles estão em posse da gente. Isso é uma outra ferramenta, um segundo nível de negociação, um segundo nível de extorsão, né? E aí ele fala, você escolhe 3 arquivos, nós vamos fazer upload desses arquivos nesse chat, você vai poder baixar ele e ver que a gente realmente tem os arquivos, eu não estou aqui só falando que eu tenho. Então, para provar para você que nós podemos decriptar os seus dados, você pode fazer upload de 2 ou 3 arquivos que você tem. Vamos devolver para você a cópia decriptada desses arquivos. Bom, aqui o atacante está dizendo para ele que ele está olhando os arquivos, né, do cara, e ele vai fazer, baseado naquilo que ele vai ver, qual que é o que eles podem cobrar, né, como é uma empresa e eles estão tentando extorquir, eles vão falar assim, não, vamos olhar aqui quanto você tem de entrada, quanto você tem de saída, e cobrar baseado nisso. O cara tá dizendo que ele é de uma organização que não não visa lucro, né? Ele tá falando, nós não vamos pedir muito dinheiro. Vamos pedir o que você pode pagar. Aí ele fala aqui que eles verificaram qual que é a habilidade financeira deles. E aí ele olhou extrato de banco, entradas e tal, e aí ele pede $250 mil. Aí ele negocia. Aí ele fala, bom, por favor, me mostre esses 3 arquivos. Ele dá os 3 arquivos aqui, né? Eles redigiram para não mostrar os arquivos. Por favor, aguarde. Aí o que ele faz? Ele pega os 3 arquivos e devolve para ele. Você quer checar a nossa ferramenta de decriptação? Ele fala assim, nós queremos checar, querendo acessar os arquivos. Nós ainda não temos ele. Aí o que ele faz? Ele manda os arquivos encriptados para o cara, e aí ele devolve os arquivos que foram encriptados. Deixa eu ver aqui já. Extensão
VBM. Caramba. São os arquivos de backup do Vim. Então o cara infectou. Bom, ele foi inteligente, tá? Pediu, provavelmente ele tinha um backup disso local lá. Então ele mandou o Vim Backup, os arquivos do Vim Backup, que ele não estava conseguindo abrir os backups que ele tinha para poder restaurar. E aí ele pediu os arquivos VBM, que são arquivos pequenos, a menos de 1 mega cada um, mas são os arquivos que contêm as informações do backup. Ele pediu para ele decriptar. Aí ele está falando que nós podemos levantar o dinheiro para pagar por isso, né? Ele oferece 50 mil, aí ele fala o seguinte, que ele não pode aceitar esses 50 mil, que ele tem que começar com 6 dígitos. Aí ele está falando, nós sabemos que você é uma caridade e tal, e a liderança aprovou 190 mil para recuperar. Caramba, é muito dinheiro, né? Grupo de extorsão. Dando para bandido. Bom, enfim, ele fala que ele gostaria de ter tanto dinheiro para dar a você, para a gente finalizar esse processo. Depois de movimentando algumas coisas, fazendo alguns cortes adicionais, eu posso oferecer 88.500. Então a gente resolve isso. Eu espero que isso seja perto o suficiente dos 6 dígitos para você considerar. Aí ele fala assim, bom, nós estamos vendo que nós estamos perto de resolver como nunca antes. Então nós estamos prontos para aceitar 100 mil nas próximas 24 horas. Aí, o que eles oferecem em troca do pagamento aqui, né? Ele pensa assim, ó, quero deixar claro o que tem em relação ao pagamento aqui, né? Eu quero decriptação, assistência total na decriptação, evidência da remoção de dados, reporte de segurança nas vulnerabilidades que vocês encontram. Isso é uma coisa que eu vou falar com vocês, porque eles são bem genéricos e aparentemente eles mandam isso para todo mundo. Tá? Garantia de não publicar ou vender os dados e garantia de não atacar no futuro. Bom, é aquela coisa, né? O atacante está dizendo o seguinte, olha, se você pagar o que a gente está pedindo, a gente não vai mais te atacar, a gente não vai mais infectar você, eu vou dar um report de todas as vulnerabilidades que você tem no seu ambiente, então eu quero um security report. É como se eles tivessem, não, eu vou pedir para o cara que está me sequestrando me ajudar agora e me dizer o que eu faço para não ser sequestrado de novo. Se você não sabe quem é, né, ele pode mudar o nome dele e te ir lá e sequestrar de novo e fazer a extorsão com você de novo. Então, assim, é uma baboseira, né, você acreditar que uma pessoa sem caráter dessa, que é um bando de criminosos desse, vão ter assim a compaixão. Vocês estão vendo aqui, é uma instituição de caridade, né? Uma instituição sem fins lucrativos. Eles não têm pudor, eles não têm limites. Então, assim, se acreditar, né, depender da bondade desses caras, eles vão fazer algo bom por você, é uma ingenuidade, né? Por isso que é importante você não depender desse tipo de situação, de negociar com esse tipo de gente, tá? Aí ele pergunta se o endereço está correto, provavelmente é o endereço da carteira de Bitcoin, né? E aí eles fazem a transferência em Bitcoin. Pediu, eles confirmam que receberam. Aí você imagina a situação, pensa na situação do cara que está nessa situação aqui. Às vezes é um TI, às vezes é uma pessoa que está negociando, onde ele depende da boa vontade do bandido. Eu não sei quantos de vocês estão dispostos a depender de algo assim. É por isso que é importante acordar para isso enquanto tempo. Antes que você dependa. Imagina assim, caridade lá absurda, 100 mil dólares. Uma instituição de caridade que já provavelmente tem as suas dificuldades. E aí o cara pediu lá os 100 mil dólares. Tiveram que dizer. Você vai lá e você paga. E aí tem um tempo, vai verificar. E você depende dele. Daquilo. Deve ser, imagina medo que esse cara não sentiu. Porque aqui ele já está perguntando quanto tempo você vai demorar para ver aí. Aí ele manda o arquivo de decriptação. Aí ele dá aqui o comando de decriptação. Aí ele fala, obrigado, por favor, providencie provas da remoção dos dados. Aí ele fala, por favor, aguarde pelos itens restantes nas próximas 20. Aquela coisa, se ele quisesse dar, ele dava, se ele não quisesse, ele não dava. Né? Ele pode copiar esses dados e vender do mesmo jeito. Assim, e não faz nem sentido aqui acreditar, tá bom, você vai me dar prova de que os dados foram removidos.
Aí ele volta, né? Pergunta. Aí ele mostra, né, prova de deleção aqui, que é o comando que ele deu no Linux lá para remover todos os arquivos. Aí aqui, bom, isso que ele fala, ele é genérico, tá? Esse time aqui, esse time desse ransomware, do Akira, ele manda essa mensagem aqui para todo mundo que pagou o resgate. Então vocês vão ver aqui, a gente vai passar rapidamente. Eu, obviamente, não vou ficar muito tempo, porque assim, aqui tem material para a gente ficar 2 horas aqui olhando como que se dá essas conversas e tal. Mas isso aqui é importante, isso aqui é importante para você. Então presta atenção nisso aqui, né? Eu vou traduzir, eu vou pedir pro editor aí colocar a tradução desses pontos aqui embaixo no vídeo para você acompanhar isso em português. Ele fala assim, ó, o acesso inicial à sua rede foi comprado na Dark Web. Isso pode ser verdade, tá? Por quê? Como que funciona isso? Tá, peraí. Então, o Kerberos Host foi... tá, a gente chegou no Kerberos Host através de senhas, de password hashes, né? De senhas em modo hash. Então, a gente pegou essas senhas e a gente fez a gente usou um brute force para conseguir a senha de admin. O que ele está falando aqui? Eles pegam uma lista de senhas na Dark Web, essa lista ela é vendida através de vazamento de dados, né? Esses vazamentos de dados, de onde eles vêm normalmente, tá? Esses vazamentos de dados, eles vêm de ferramentas que estão na internet. Teve uma invasão de dados lá no Spotify. Então eles pegam o nome do usuário e a senha. E aí, o que esses caras fazem? Eles colocam robôs na internet que ficam escaneando portas, né, normalmente porta de RDP, que é o Remote Desktop Protocol da Microsoft, e existe uma falha muito grave no protocolo de RDP. Por quê? Como é uma porta que se você expõe ela direto na internet, o cara consegue prover um ataque de força bruta ali, onde o robô fica tentando 24 horas por dia forçar e tentar entrar. Então ele tem uma lista de senhas, uma lista de usuários que normalmente são usuários que têm ali acesso administrativo. Ele vai tentando. Então ele pega usuário aleatório, senha aleatória e vai tentando. Vai tentando, vai tentando. Você olha no log, tem um vídeo meu aqui no canal, você pode procurar, que eu mostro isso, o servidor sendo atacado ao vivo. Então o que eu fiz? Eu, de propósito, publiquei a porta 3389, que é a porta padrão do RDP. Eu deixei ela aberta, exposta para a internet, coloquei uma senha idiota lá para o administrador, justamente para o servidor ser invadido de propósito. Então o que acaba acontecendo é que o robô ele fica ali 24 horas tentando. Ele fica tentando. Então ele descobriu que a sua porta é uma porta de RDP e está aberta. Então primeiro o que ele faz? Ele escaneia. Ah, mas eu publiquei numa porta que não é a padrão, que não é a 3389. Beleza. Ele vai descobrir isso também, e aí ele descobriu que é uma porta de RDP, e aí ele começa a tentar usuário e senha, que é o ataque de força bruta. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele comprou uma lista de senhas vazadas, comprou ou achou, vai lá no robozinho dele, configura essa lista de senhas e fala, ó, tem essa lista de senhas aqui, testa essa lista aqui com o administrador. E às vezes, eu sei porque eu já fiz isso, o administrador ele tem uma senha lá, que às vezes é até uma senha que é muito segura, é uma senha complexa, com caracteres especiais, maiúsculas, minúsculas, é uma senha que ela é impossível de ser adivinhada, realmente. Então, às vezes, você tem essa senha e você usa essa senha para muita coisa, inclusive para serviços pessoais. Você pega essa senha e você coloca lá na sua conta do Spotify, no seu e-mail do Gmail, não sei aonde, você coloca num serviço seu qualquer da web aquela senha, que é complexa, mas que você sabe ela. O que acontece? Se um serviço sofre um ataque e essas senhas são vazadas, aquela senha deixou de ser segura. Mesmo que ela seja uma senha complexa, impossível de ser adivinhada, ela deixou de ser segura. Aí, o que eles fazem? Eles pegam essas listas, colocam lá no robô, aí o robô fica tentando. Então ele fica largando pau lá, 24... Cara, não tem tempo ruim. O negócio está lá, é uma máquina, ela está tentando 24 horas por dia, usuário e senha. Uma hora ela acha um usuário e uma senha que bate. Ela ganhou acesso ao servidor, ela pode fazer o que quiser. Normalmente, ela infecta o seu servidor. Esse serviço, ele fica incubado. Então, assim, ele ganhou acesso, ele não muda nada. Ele só instala lá o agente
E aí ele espera o quê? Ele espera sexta-feira à noite para começar a encriptação. É por isso que tanta gente vai dormir tranquilo na sexta, chega na segunda, de manhã, o problema aconteceu. O pessoal tenta tá tudo infectado. Porque muitas dessas ferramentas, né, muitos desses ransomwares, o que eles fazem? Eles infectam e aí eles só vão agir, eles só vão começar a encriptar os dados no final de semana, que é quando as pessoas normalmente não estão usando, ou durante a noite. Por que isso? Por que eles fazem isso dessa maneira? Porque se o cara percebe que o ransomware está atacando, ele vai lá e desliga a máquina. Ele desliga o servidor e aí ele só consegue infectar uma parte dos dados. Então, normalmente isso acontece lá no final de semana ou à noite, porque quando ele faz essa infecção, não tem ninguém usando, as pessoas vão perceber na hora que elas vão usar no outro dia. Então, assim, essa primeira parte daqui que ele fala é verdade. Provavelmente ele conseguiu a sua senha na Dark Web e ele conseguiu, através de um ataque de força bruta, entrar na sua rede com um robô que ele deixou rodando lá. Aí ele faz o seguinte, né? Gastando semanas dentro da sua rede, nós conseguimos detectar algumas falhas que nós fortemente recomendamos que você elimine. Isso aqui pode ser verdade, mas provavelmente não, tá? Porque o que acontece? Isso aqui claro, uma vez que ele tem acesso à sua rede, uma vez que ele consegue infectar um servidor seu, ele ganhou acesso à sua rede. Então, tem a senha do administrador do domínio, a senha do administrador local, ele infectou o seu computador e ele pode realmente ter ficado semanas. Normalmente, essas ferramentas, elas ficam lá rodando. E aí, quando eles ganham acesso, eles têm lá um painel de administração, onde eles veem que foi feita a infecção. E aí, geralmente, eles também chegam lá e a ferramenta já fez tudo basicamente sozinho. O robô fez tudo sozinho. Aí ele fala, nenhum dos seus funcionários devem abrir e-mails suspeitos, links suspeitos ou fazer download de nenhum arquivo, muito menos executar eles nos seus computadores. Isso é básico. Link suspeito, tal. Então, é uma orientação que você tem que ter, né, como administrador. Você tem que passar essa orientação lá para o seu time. Não abram links suspeitos. Ah, mas o que é um link suspeito? É a questão de você sentar e mostrar. O que ele fazer para identificar um link suspeito. Use senhas fortes e mude essas senhas o máximo possível, com a maior frequência possível. Uma ou duas vezes por mês, no mínimo. E aqui eu já acho um pouco de exagero mas, né, se você utiliza aí ele vem falar isso, né? As senhas, elas não devem ser iguais ou ser repetidas em recursos diferentes. Instale dois fatores de autenticação, quando possível. Então é aqui onde entra a questão do equilíbrio entre tempo, né, que a senha vai mudar, e o segundo fator de autenticação, que é ou um aplicativo, ou um SMS, ou um e-mail, enfim, um segundo fator de autenticação. Use as últimas versões do sistema operacional, porque eles são menos vulneráveis a ataque. Então, lembrando aí que a Microsoft, em outubro, ela encerra o suporte de updates do Windows 10. Né? E aí, se você é uma empresa que ainda não conseguiu migrar tudo para o Windows 11, às vezes de uma defasagem de hardware, né, o seu limite aí é em outubro. Depois disso, se surgir um ransomware que explora uma vulnerabilidade do Windows, a Microsoft não tem mais a obrigação de lançar uma correção no Windows que ela não dá mais suporte. Ah, mas putz, saiu em janeiro de 2026, saiu lá um ataque de ransomware que explora uma vulnerabilidade do Windows. A Microsoft, de repente, já até corrigiu isso no sistema operacional atual dela. No Windows 11, está lá a vulnerabilidade corrigida. Se você atualizou o Windows, você não foi infectado. Mas, às vezes, o Windows 10, que não recebeu mais atualização. Então, isso é uma coisa que você tem que olhar e que você tem que alertar o seu cliente. Se ele quer assumir o risco, tudo bem, mas você precisa deixar ele claro sobre quais são esses riscos. Então, use as últimas versões do sistema operacional, porque eles são menos vulneráveis a ataque. Faça atualização de todas as versões do software. Então, aplicação de patch. Tá aí a importância de você, como administrador, ter o controle daquilo que foi aplicado de patch em todas as versões, em todos servidores principalmente. Utilize soluções de antivírus e ferramentas de monitoração de tráfego. Crie um jump host da sua VPN e use credenciais diferentes que diferem do
domínio. Então é assim, não use a mesma credencial que você usa para logar na VPN com o domínio. Uma autenticação multifator pode resolver isso. Use software de backup com storage em cloud que suporte uma chave de token. Então é assim, use ferramentas de backup que façam encriptação cloud. Instrua os seus empregados o máximo possível sobre precauções online, né, de segurança online. O ponto mais vulnerável é o fator humano e a irresponsabilidade dos seus empregados, administradores de sistemas e etc. Nós desejamos a você segurança, calma e muitos benefícios no futuro. Obrigado por trabalhar conosco e a sua atitude cuidadosa com a segurança. É engraçado até ouvir isso, né, de um cara que acabou de extorquir uma entidade de segurança para dar aquela sensação assim de conforto, né? Felizmente, aparentemente, esse cara conseguiu esperar aquilo que ele precisava, né? Então, esse foi um caso, o primeiro aqui da lista. Se a gente for longo aqui, a gente vai ver que tem coisas absurdas. Por exemplo, ó, é por isso que eu falo, né? Nesses casos aqui, o crime vale a pena. O cara tem toda uma ferramenta lá automatizada, dá para saber de qual que é o tamanho do grupo, se são pessoas. Mas só desse Akira, né? Se você pegar aquilo que foi pago aqui, olha só que absurdo. Aqui, ó. O cara pediu 3 milhões e meio de dólares. E ele recebeu 500 mil dólares. Esse daqui pediu 2 milhões de dólares, recebeu 1 milhão de dólares. Então, assim, são 65 mensagens e tal. Tem casos aqui absurdos. Ó, o cara pediu 15 milhões de dólares. Mas aqui, ó. O cara pediu 15 milhões aqui, ó. Recebeu 4 milhões. Vamos ver os valores que pagaram aqui, absurdo. Vamos ver se achar alguma coisa aqui. Olha isso aqui. Pagaram, viram 7 milhões e meio de dólares. Pagaram 1 milhão e 270 mil dólares. Pensou num negócio desse, cara? Uma extorsão. Não vou passar por toda essa negociação. Mas eles começaram com 7 milhões e meio de dólares. Pagou mesmo, ó. Deus. 7 milhões de dólares. Aí eles aceitaram. Aí ele manda o decryptor. Ele fala como que ele fez para conseguir. Então, basicamente aqui ele fala o seguinte. Eles compram senha vazada na Dark Web. E aí eles utilizam essa senha vazada para entrar e aí invadir o tamanho do prejuízo. Mas eu confesso que, como técnico, né, como quem já passou por situações parecidas, e o que eu quero dizer parecidas? Situações onde eu tive o cliente infectado, né, e o cliente não era um cliente recorrente, mas era um cliente, era uma pessoa que... E aí, assim, a gente sabe todas as dificuldades que as pessoas têm para empreender nesse país, e às vezes o cara tem ali o sistema dele, o RP dele, tem todas as informações que ele tem no ramo da empresa, desenvolvimento, um código-fonte dos programas que ele faz. Imagina o cara e aí ele cair na mão desse tipo de gente, tem que pagar um dinheiro, muitas vezes, que ele não tem, empréstimo, com os riscos de informações dos clientes deles serem vazados na Dark Web. E hoje a gente tem aí, para piorar, né, a LGPD, que aumenta a responsabilização das empresas para com os dados. E aqui, pessoal, entrar com vocês sobre a importância de você entender o valor do seu trabalho. O valor do seu trabalho como técnico. Depois que você compreende todas essas coisas, segurança da informação, você se propõe a fazer um atendimento, um trabalho, e você vai cuidar da TI da empresa, quanto você acha que vale isso? Você acha que vale a pena concorrer ou você brigar com um cliente que não quer pagar pelos... Dentro se imagina numa situação dessa, tá? Você é responsável pelo seu cliente ali, pelos dados, caiu a rede aqui, os dados foram... Você, o cara que vai ter que... E aí, você falou para o cara comprar o software legítimo e ele não quis comprar. Falou para ele não usar o crack,
quebrar a segurança e usar a versão pirata e o cara não. Você falou para ele que ele precisava investir em segurança, você falou para ele que ele precisava de um bom antivírus e ele não quis pagar. E agora, né, você fez tudo isso, você continuou ali atendendo, continuou, não aceitou nenhuma recomendação. E agora a importante que você trabalhe da seguinte maneira: olha, essas medidas de segurança elas são para te proteger. Se você não está disposto a arcar, então tá aqui, ó, termo de responsabilidade, onde se qualquer dessas vulnerabilidades forem exploradas por um atacante, por um vírus, tem que ter ciência de que eu não tenho a responsabilidade de trazer essas. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu estou avisando que pode acontecer. Então, assim, e você não precisa entrar numa briga com o teu cliente. Você precisa entrar numa conscientização. De repente, mostrar isso aqui, mostrar como funciona, né? Estar na mão de criminosos. Então, o dia inteiro, imagina, o cara tem uma equipe, ele tem um sistema desenvolvido para explorar a vulnerabilidade, ele está pesquisando o que tem de falha, para poder criar ferramentas, para poder atacar, poder extorquir as pessoas. Cara, que dinheiro fácil. 6 milhões de reais. O que você faria com 6 milhões de reais hoje na tua mão? O que a sua empresa faria com 6 milhões de reais hoje na mão? Daria para investir, daria para crescer, daria para você se aposentar, se a gente estiver falando de um indivíduo aqui. Os caras ganharam isso assim numa extorsão. Eles têm uma ferramenta rodando na internet, foi lá, infectou, provavelmente algum incompetente, e eu não vou culpar o pessoal. Às vezes a gente sabe que a gente não espera, né? É uma coisa que acontece ali que você não espera, infelizmente. Eu fico bem sentido aqui porque eu sinto na pele isso no dia a dia, eu sei o que é, eu imagino o que é estar nessa situação. A gente olha assim de fora e sente um certo conforto, mas não é para ficar confortável não. Para você prestar atenção, olhar para o teu dia a dia, olhar para a tua realidade, ver a importância da segurança da informação, deixar os seus ambientes, os ambientes dos seus clientes seguros e se proteger também, juridicamente, através de papéis, coisas que para manter esses ambientes em ordem, né, e manter essas informações. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado você e eu espero contar com o seu like. Eu vou dar uma passada em mais algumas dessas porções, vou falar mais um pouco de ransomware e na prática como que isso funciona. E aí eu espero que você volte aqui, que você goste, que você dê um joinha. E sempre que você puder, recomendar o canal. Esse conteúdo ajuda você, divulga, né? Passa para os seus amigos, para as pessoas que você acha que pode ajudar. Então, obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até a próxima.